Olá pessoal, sejam bem-vindos a José Mayub, uma jornada episteme. Hoje eu tenho um grande privilégio de conversar com o professor Daniel Marcondes. Eu acredito que todo estudante de filosofia já deve ter debruçado uma obra dele, ou visto. O Daniel Marcondes é um excelente escritor, prolífico, em manuais, filosofia da linguagem, ceticismo, uma carreira ampla. E eu agora vou fazer uma breve introdução para vocês do Daniel Marcondes, pessoal. O professor Daniel Marcondes, atualmente, ele é professor de filosofia da Federal de Fluminense, a UFF. Ele possui graduação em filosofia pela PUC em 1975, mestrado pela mesma instituição e doutorado pela University of the St. Andrews em 1980. Em 2008, ele foi diretor de toute association in la Maison des Sciences Le May, em Paris. Em 2009, ele foi Visiting Research na Brookings University. Em 2011, ele foi professor invité na Université de Paris. Foi presidente da North American Association from the History of the Language Science de 2010 a 2012. Bom, pessoal, algumas obras do Neil Marcondes, né, que eu acredito que principalmente a iniciação em História da Filosofia, muitas pessoas conhecem, a maioria é pela editora Zaha. Tem o Dicionário da Filosofia sendo coautor do Hilton Chapiaçu, que é um dos meus críticos favoritos do cientificismo. Tem o que foi para vocês, a Iniciação da História da Filosofia, do pré-socráticos ao Wittgenstein, textos básicos de ética, política, ciência, raízes da dúvida, ceticismo moderno e filosofia. E também tem algumas obras em inglês que a gente vai abordar hoje, tipo, por exemplo, o Catechism and the Language in Early Modern Philosophy. Professor Danilo, é uma honra tremenda conversar com o senhor. Eu agradeço ter aceitado o convite e disponibilizado o seu tempo. Muito Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. muitíssimo obrigado, Danilo. Professor Danilo Marcondes, o que te motivou a escrever manuais de filosofia e como tem sido sua experiência de ver suas obras reconhecidas e apreciadas por leitores além do círculo acadêmico? E além disso, todo estudante de filosofia passa por isso. Como é que a gente consegue dialogar com outras áreas, fazer um diálogo interdisciplinar e também convencer as pessoas que têm um certo preconceito ou uma certa dificuldade de entender a filosofia, como é que a gente pode ampliar a filosofia e como é que tu se sente dos teus livros serem lidos por públicos acadêmicos e não acadêmicos? Eu comecei a escrever livros de introdução à filosofia ou livros didáticos exatamente a partir da minha experiência de ensino. Assim que eu comecei a dar aulas de filosofia, seja no segundo grau, naquela época era segundo grau, hoje é ensino médio, mas naquela época era segundo grau, na universidade, em cursos de introdução à filosofia, cursos para outras áreas que não filosofia, eu percebi que a grande dificuldade era material. Material bibliográfico, material para leitura dos alunos. Então, nós recorríamos a Xerox, e havia as famosas pastas de Xerox. Eu mesmo tirava Xerox de textos de filósofos para poder utilizar, não tinha outra saída. Aí eu resolvi começar a pegar todo esse material que eu preparava as aulas, escrevia as aulas e juntava os textos e resolvi transformando isso em livros, né? Então, eu fiz várias coletâneas, textos básicos de filosofia, textos básicos de ética, textos básicos de filosofia da linguagem, textos básicos de filosofia do direito, além disso, eu fiz a iniciação à história da filosofia, que é um texto de história da filosofia, um texto de história da filosofia no sentido tradicional, para que eles se complementassem. Então, a ideia era a pessoa ler a iniciação à história da filosofia, depois ela consulta os textos básicos, e isso tudo funciona como um ponto de partida. A ideia, a partir daí, interessar o aluno, né? Motivar o aluno, incentivar o aluno, daí ler diretamente as obras de Descartes, de Kant, de Hegel, de Platão, como for. Hoje, a situação é diferente. Isso foi nos anos 80, início dos anos 80. Hoje a situação é diferente, nós já temos várias obras editadas, traduções feitas, bem feitas. Então, hoje o panorama mudou, mas ainda assim esses livros são bastante utilizados porque eles são obras que servem exatamente isso, para material para o leigo, né? Ou o aluno que está começando, não é para pós-graduação, não é para aluno dos últimos períodos de filosofia, mas é exatamente introdução. Eu acho que sempre essa é a dificuldade. Eu costumo dizer que os cursos mais difíceis para a gente dar não são os cursos de seminários de pós-graduação, que for, são os cursos de primeiro período, os cursos para o aluno que não é o aluno de filosofia, para o público leigo, porque a gente tem que usar uma linguagem adequada e, ao mesmo tempo, a gente tem que
fazer com que o aluno se interesse, né? O aluno de filosofia já, em princípio, já está interessado, já está no curso de filosofia, mas os alunos de outras áreas são os alunos que a gente precisa motivar. Então, foi nesse sentido que eu comecei a escrever essas obras e eu fico muito contente porque a, a, elas têm sido muito utilizadas, são sucessos editoriais. Agora mesmo saiu a 25ª reimpressão da Iniciação à História da Filosofia. Isso, para um livro de filosofia, certamente é um bom resultado, né? Um resultado que está sendo útil para o leitor. É isso que a gente quer, que seja útil para o leitor. Muito obrigado, Serralta. Fiquei gostei muito dessa iniciativa. E o que eu mais admiro do seu texto é a sua escrita sintática e bem resumida, assim, para quem não está acostumado, num texto do Reale é bem complicado. E o teu texto, eu gosto muito que ele é amplo e ele é sofisticado ao mesmo tempo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que tu teve uma relação com o Richard Dawkins, né, intelectual. Eu queria que tu comentasse para nós, assim, que o Dawkins, para quem não conhece, ele é um dos mais famosos comentadores assim do ceticismo. Eu queria te perguntar o que te motivou a estudar a filosofia no geral, sobretudo os céticos, a filosofia da linguagem. O senhor tem uma tradução do Austin também, né? E a importância das suas trocas intelectuais com o Richard Dawkins. Meu contato com o Popkin foi um pouco coincidência, se é que a gente acredita em coincidência, né? Tem quem não acredite. Mas ele veio ao Brasil a caminho da Argentina, ele ia participar de um evento na Argentina, e um ex-aluno meu que estava estudando com ele nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, em St. Louis, é, me escreveu e disse: Olha, você poderia receber o Popkin, ele vai estar aí, passar uns dias no Rio, você pode agendar uma palestra dele na PUC. E eu fiz isso, e ele é uma pessoa muito simpática, né? Já é falecido, mas na época o nosso contato foi muito bom, e nós ficamos amigos, nos encontramos outras vezes. Eu estive na Califórnia com ele, então a partir daí houve esse contato em eventos, palestras, ele me convidou para um evento lá, e aí ele me pediu que fizesse a tradução do livro dele. Ele disse que havia uma editora brasileira interessada, que era Francisco Alves, e então ele me pediu que fizesse a tradução do livro para o português. Eu já tinha feito a tradução do Austin antes. Eu não gosto de fazer tradução, acho que é uma coisa muito difícil, a gente fica na dúvida se realmente aquilo está da melhor maneira, mas como era ele, era um assunto do meu interesse, o assunto que eu estava trabalhando, a história do ceticismo, eu fiz a tradução, né? Ela foi publicada, ela se esgotou, mas a editora não teve mais interesse em republicar. E depois disso, aliás, o Popkin fez uma terceira edição, essa foi uma tradução da segunda edição, ele fez uma terceira edição e aí, de alguma maneira, o livro ficou superado. Eu cheguei a propor à editora que fazer uma terceira edição, uma tradução da terceira edição, porque nessa terceira edição ele acrescentou novos capítulos. Então, eu achei que seria interessante, mas a editora realmente não se interessou, e a situação das editoras brasileiras, às vezes, é mais difícil, né? Era Francisco Alves. Então, não houve mais isso. Hoje a gente acaba tendo que piratear esses livros, porque não tem outro jeito. Então, eles aparecem por aí, em PDF, não sei o quê. O livro do Pop que é um dos meus favoritos, eu gosto muito da maneira que ele escreve. Bom, professor Leon, eu queria te perguntar, assim, principalmente pela sua vasta e sua erudição acadêmica, eu queria perguntar quais foram as obras que mais te impactaram intelectualmente para desenvolver seus estudos no ceticismo, na filosofia na linguagem, na ética aplicada, ou se preferir os textos, assim, que tu sente que foram mais importantes para a tua trajetória intelectual. Bem, os textos, os livros dos filósofos que mais me impactaram foi, e olha que eu digo isso, mas eu não me considero seguidor de nenhum deles. Tá? Foram, não sou um discípulo de nenhum deles, mas são os que mais impactaram, que mais me impressionaram como obras filosóficas. São, em primeiro lugar, Wittgenstein. Wittgenstein foi um filósofo cuja leitura realmente sempre me impressionou muito. Eu venho trabalhando sobre ele há mais de 30 anos e cada vez que eu dou um curso sobre Wittgenstein, principalmente as investigações filosóficas, eu percebo como eu estou descobrindo coisas novas na leitura. Porque Wittgenstein é um filósofo que provoca o pensamento.
né? Ele escreve sobre formas de passagens curtas, aforismos, ele introduz um assunto, interrompe, retoma esse assunto depois. Então, essa escrita em zigue-zague, ela vai te provocando, porque ela vai te fazendo pensar, né? Ele não simplifica as coisas, ele também não dificulta, ele faz com que você pense sobre o tema, né? Então, Wittgenstein, nesse sentido, foi o meu filósofo sempre favorito, desde o meu doutorado, que eu comecei a trabalhar com Wittgenstein. O segundo foi Montaigne, está numa linha inteiramente diferente da de Wittgenstein. É um filósofo do século XVI, é o introdutor do gênero ensaio, foi ele que pela primeira vez chamou os seus textos de ensaios, e Montaigne tem algumas coisas em comum com Wittgenstein. Cada ensaio é um ensaio, ele trata dos temas os mais variados, tem ensaio de uma página, tem ensaio de 100 páginas, né? E ele achava que a filosofia devia se fazer dessa maneira, de uma maneira muito livre e muito pessoal, né? É claro que no século XVI o Montaigne está se contrapondo aos tratados medievais, aqueles textos pesados, extremamente elaborados, extremamente sistemáticos. Então, é claro que ele está querendo se afastar disso, ele está querendo criar um gênero diferente e ele está querendo dizer que a filosofia pode se fazer de uma maneira completamente diferente daquela que prevaleceu no período medieval até o início do Renascimento. É um autor do Renascimento, na verdade. Ele retoma os clássicos, mas ele usa os clássicos à sua maneira para tratar das suas questões. É um autor que viveu num tempo muito difícil na França, né? A França da Guerra Civil entre protestantes e católicos, a França da peste, da cólera, né? Então ele escreve sobre isso. Então, é um autor cuja obra é um testemunho da experiência dele, né? Pouco diferente de Wittgenstein. Wittgenstein nunca se apresenta como tal, ele não aparece na obra, né? Ele lança as suas ideias. O Montaigne, ao contrário, é considerado o primeiro autor subjetivista, né? Porque ele está falando do ponto de vista dele. E naquela época, do século XVI, isso era muito inovador. Montaigne influenciou muito a tradição subsequente, influenciou muito Descartes, influenciou muito toda a tradição que até período contemporâneo que usa o gênero ensaio. Mas eu diria que os ensaios de Montaigne são realmente especiais. Então Montaigne, foram esses dois, Wittgenstein e Montaigne. ótima escolha, seu Montaigne é um dos meus escritores favoritos. Inclusive, eu acho que ele é um dos poucos filósofos que realmente escreve bem. Tipo, além de ser sofisticado, ele escreve bem. Ele é É, quase escreve tão bem quanto um Tolstói, um Dostoiévski, é impressionante, Montaigne. Não é fácil, mas eu recomendo fortemente você ler Montaigne. Até articulando que tu falou que o Montaigne influenciou Descartes, até para fazer um paralelo, em que medida que o Popkin designa como a reforma da filosofia promovida por Descartes articula em diálogo crítico com a tradição científica clássica e em sintonia com as transformações epistemológicas que aconteceram na modernidade, né, que ficou chamado de Revolução Copernicana. E isso constitui na sua opinião, isso aí constitui um terreno propício, assim, uma refiguração dos ceticismos modernos. E nesse horizonte, qual que seria a diferença do ceticismo moderno para o clássico, por exemplo, o pirrônico? Qual seria a diferença entre o ceticismo dos modernos, da modernidade, em comparação aos gregos, os clássicos? o ceticismo moderno, ele, na verdade, trata de uma nova problemática. Está muito centrado, a partir de Descartes, sobretudo, na questão da dúvida. Descartes é o filósofo que introduz a dúvida, diz o Popkin que ele introduz a dúvida para refutá-la, mas que ele não consegue refutá-la, né? Ou seja, ele é tão eficiente na introdução da dúvida, ele formula uma dúvida tão eficaz que na hora de refutá-la ele é menos convincente do que na hora de formulá-la. Então, Descartes está dentro dessa perspectiva da dúvida, da importância da dúvida na reflexão filosófica, né? E para isso, e isso para ele tem importância porque ele quer trabalhar a questão do conhecimento. Na verdade, Descartes está dentro da tradição da filosofia que se segue a chamada Revolução Copernicana, né? O que Copérnico faz enquanto ele muda o sistema de modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico.
Isso lançou um grande debate na época. Muitos filósofos ou físicos e astrônomos não aceitaram Copérnico. Então, ao longo de praticamente um século, até Galileu, a discussão em torno de Copérnico, da proposta de Copérnico, se dá. E o Descartes foi um dos grandes defensores de Copérnico. Então, ele está trabalhando a questão do conhecimento exatamente porque ele quer defender a nova filosofia e a nova ciência em relação à ciência tradicional. O ceticismo antigo ele tem muito mais uma preocupação ética e prática do que epistemológica. É claro que, por influência de Descartes, a gente acaba lendo o ceticismo antigo como tendo uma preocupação epistemológica central. E é verdade até certo ponto, mas, ao mesmo tempo, a preocupação deles é uma preocupação mais ética. A própria questão epistemológica está dentro da discussão ética mais ampla. Então, acho que essa seria a distinção principal, em linhas gerais. Sempre aqui e ali você vai encontrar um filósofo que não é exatamente assim. Mas o Descartes inaugura um novo ceticismo por causa da questão epistemológica. O Popkin acrescenta um outro tema, e ele trabalha muito esse outro tema, que o leva a falar da reforma na filosofia, porque feita por Descartes. Porque uma das preocupações centrais do Popkin é com a reforma protestante. Ele vai dizer que a reforma protestante levanta uma série de temas filosóficos sobre o livre-arbítrio, por exemplo, sobre a subjetividade, a partir do que Lutero fala sobre o indivíduo, e que esses temas são novos. A gente não encontra esses temas no ceticismo antigo. A questão religiosa está ausente do ceticismo antigo, né? Ele é pré-cristão. Então, e mesmo o sexto empírico já sendo da era cristã, ele não leva em conta nada do cristianismo nem nada de religião. Então, segundo Popkin, há um ceticismo que ele chama de fideísta no pensamento moderno, que começa a partir da discussão de que, a proposta por Lutero, de que a regra da fé é o que define a nossa adesão a, por exemplo, uma determinada doutrina ou uma determinada religião. Então, essa seria a diferença, seria a novidade. Obrigado por você falar. O ceticismo clássico ele está mais com aquela questão, né, da trajetória que eu vi uma palestra sua que você fala, do skepticism até o daimonia. Mas, para falar isso de modo mais sintático, Isso. por que que o problema do. Por que que a diafonia, né, que seria uma tradução, o problema do critério, ele é tão essencial assim, para o ceticismo? Por que que ele é um dos pontos chaves assim, do ceticismo, o problema do critério? Na diafonia, no caso. Ele é um dos pontos-chave e, de certa forma, permanece na discussão epistemológica, porque o ceticismo começa a sua discussão filosófica com o problema do conflito das teorias. Então, por exemplo, Aristóteles faz uma crítica a Platão e aos platônicos. Mas a crítica de Aristóteles não foi suficiente para abalar a escola de Platão. Mas então você tem, pensador da época, digamos, o estudante de filosofia da época, tem essas duas opções. Eu vou seguir Platão ou eu vou seguir Aristóteles, né? E isso percorre toda a tradição até chegar ao Renascimento. É o que aparece na famosa tela de Rafael, que é de 1504, por aí, a Escola de Atenas. Está aí tudo quanto é livro de filosofia, né? Platão de um lado, Aristóteles de outro, e um conjunto de filósofos que estão mais na orientação platônica ou mais na orientação aristotélica. O problema do critério é esse: eu não tenho um critério independente que eu olhe para Platão, olhe para Aristóteles e digo, não, obviamente é Platão que está certo, ou obviamente é Aristóteles que está certo. Né? Não existe esse supracritério. Então, eu tenho a diafonia, né? E eu tenho o problema do critério. Eu não tenho como escolher, defender filosoficamente a escolha de uma corrente em detrimento de outra. Esse problema percorre a tradição e o que acontece no período contemporâneo, um pouco em função dessa discussão e em função da influência do cético, é que, dada a impossibilidade de decidir esse problema do critério, qual teoria está certa, a tendência contemporânea foi o pluralismo teórico.
nós aceitamos a convivência de várias teorias. Eu não acho que a minha teoria tenha que refutar ou eliminar a outra, né? Eu aceito que ele possa ter razão também, né? Então, eu faço uma proposta e a gente pensa o conjunto das várias teorias em diálogo. Quer dizer, gostaríamos que estivessem em diálogo, nem sempre estão. Às vezes se ignoram mutuamente. Mas É, eu diria que a resposta a esse problema do critério foi o pluralismo teórico. Bom, uma questão de certa forma contemporânea, com muitas aspas, na sua visão, como podemos sustentar qualquer confiança na descrição das nossas próprias sensações, como dor ou tristeza, quando não há como verificar se essas experiências são semelhantes para outras pessoas, mesmo que usamos termos objetivos e públicos? Por que que o ceticismo sobre a linguagem da sensação ele é tão persuasivo? Ou não? O ceticismo sobre a linguagem da persuasão, se diz da percepção, né? Das sensações, das sensações. Das sensações, da percepção, é porque as percepções, as sensações, são muito variáveis de indivíduo para indivíduo. Esse é um tema que aparece já no ceticismo antigo, né? Eu sinto frio enquanto você está sentindo calor. Nós aqui no Rio de Janeiro, nos últimos dias, dissemos, como está um frio, né? 16 graus, 15 graus, está um frio, né? E o pessoal lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, está rindo da gente, porque isso aí não é frio, coisa nenhuma, né? Então, essa relatividade das sensações é o que motiva essa discussão de um certo subjetivismo. Uma coisa é tal como ela me parece, é o chamado fenomenismo. Eu posso achar uma determinada fruta doce e o outro achar amarga, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Eu detesto inhame e tem uma pessoa que acha que inhame é delicioso. Isso é daí que vem essa questão das sensações, elas variam. Então, você teria que passar por procurar, buscar um plano mais objetivo, mais consensual para superar essas diferenças. Perfeito. A gente vai focar um pouco no seu livro Skepticism and the Language in Early Modern Philosophy. No contexto das disputas intelectuais da modernidade, de que se estruturou o confronto com os cartesianos, o próprio Descartes e seus discípulos, outros poentes do racionalismo, por um lado, e os críticos como Vigo, Hobbes, outros empiristas. Como é que se deu o papel da linguagem na modernidade, em especial a retórica, e como essas divergências expressam visões contrastantes sobre o papel da linguagem, não apenas como instrumento de representação e transmissão de ideias, mas como Hobbes, por exemplo, ele via a dimensão constitutiva da própria experiência humana em seu sentido mais amplo e fundamental. Como é que deu esse confronto assim na modernidade com o papel da linguagem, em especial a retórica, né? Porque a retórica, desde lá de Platão, os filósofos têm um certo preconceito assim com ela, né? Não todos, É, evidentemente. isso é muito interessante em Hobbes. Acho que você deu o exemplo de Hobbes, eu vou começar por ele, porque Hobbes, no início do pensamento dele, ele não é nem um pouco simpático à retórica. Ele é um defensor de uma concepção de ciência, da importância da ciência natural, da importância dos argumentos, das demonstrações, das teorias científicas. Ele trabalhou muito com geometria, né? É, mas, ao longo do desenvolvimento do seu pensamento, ele vai percebendo alguma coisa que Aristóteles, aliás, já tinha percebido há muito tempo, há 1.500 anos, quase 2.000 anos antes, que não adianta eu ter uma boa teoria, uma boa proposta, um bom projeto, se eu não souber apresentá-lo de forma persuasiva. Portanto, a retórica tem um papel, né? Eu posso ter aí um conhecimento novo, um conhecimento elaborado, é um conhecimento que eu quero fundamentar bem do ponto de vista teórico, mas eu preciso apresentar esse conhecimento para um público leitor, para os meus colegas, para os meus interlocutores. Então, o Hobbes, na fase final do seu pensamento, escreveu sobre retórica e mostrou a importância da retórica nesse sentido. Agora, a relação entre ceticismo e filosofia da linguagem, né, com quem você começou a falar, que está naquele livro, Ceticismo e Linguagem, ela diz respeito ao fato de que
o ceticismo vai fazer uma crítica aos poderes do intelecto e vai dizer, isso aparece talvez aí em primeiro lugar com Locke, e Locke vai dizer o seguinte: olha, nós não temos acesso à mente do outro, né? Quando a gente pensa a relação pensamento e linguagem, naquele contexto, século XVII, a gente pensa dizendo o seguinte: eu falo alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, eu traduzo em palavras uma ideia no meu pensamento. E eu falo para você e eu espero que essa palavra que eu falei, ou essa frase que eu enunciei, evoque no seu pensamento, na sua mente, uma ideia equivalente ao que tinha, o que eu tinha na minha mente quando proferi. É claro, daí de Hobbes, aí Locke diz, olha, isso é uma brincadeira, a gente nunca sabe se a pessoa entendeu realmente o que a gente falou. Então, nós temos que prestar mais atenção à formulação da linguagem, à clareza da linguagem, para evitar supor que o outro está entendendo perfeitamente o que a gente diz. Agora, a linguagem tem as suas próprias ferramentas de elucidação. Por exemplo, o uso metalinguístico. O que foi que você quis dizer mesmo com isso? De que maneira você está entendendo a palavra debate nosso hoje, democracia, né? Em que sentido você está entendendo a palavra justiça? E você vai responder, e eu vou rebater, e assim vai. Então, o grande instrumento de esclarecimento da linguagem é a própria linguagem, é o uso metalinguístico da linguagem. O próprio Locke fala sobre isso. Isso é um tema que Santo Agostinho, de alguma forma, já tinha falado. E aí Locke vai dizer o seguinte: é claro que, então, a gente formula as nossas ideias da melhor maneira possível, espera que o outro entenda da melhor maneira possível. Se ele não entender, a gente continua no nosso debate. E isso, no fundo, é claro que há sempre uma certa dose de mal entendido, e entende perfeitamente nada do que o outro disse, mas ele vai dizer, mas a comunicação funciona, né? Apesar desses limites, apesar desses defeitos, apesar dessas falhas, a comunicação funciona. Nós temos evidência disso, na medida em que nós dialogamos. Então, a gente deve. Há uma troca linguística que envolve erros e confusões. Aí ele usa a seguinte expressão, que eu acho que é muito cética e é muito interessante: dentro dos limites do aceitável. Nós não temos uma comunicação perfeita, nem temos um conhecimento perfeito, mas os erros e as falhas estão dentro dos limites do aceitável e são sempre passíveis de serem aperfeiçoados. E isso é uma visão cética moderna, né? Não estamos na verdade, mas estamos num caminho de troca que pode chegar a ela. Aproveitando a deixa do Locke, que evidentemente, assim, para quem estuda os liberais, assim, principalmente do direito, Rawls, o próprio Tim Scanlon, em alguma medida essa visão que o Locke tinha influenciou o pluralismo razoável do Rawls, ou até mesmo o livro do Scanlon sobre o paradoxo da tolerância, acho que é, eu não lembro agora, eu não lembro como é que é, seria a tradução do livro. O Scanlon ali, tanto o Scanlon quanto o Rawls, eles focam nesse problema, que o problema da tolerância é um problema que vem com a modernidade, mas não sei se deixei claro que o que é a questão. É, não, certamente. Locke escreveu a famosa Carta sobre a Tolerância, né, que é uma questão de tolerância religiosa na Inglaterra, naquela época da implantação do sistema parlamentar e tudo. A tolerância dele tem limites, muitos limites. Um deles é não há tolerância para o católico, que o católico obedece a um outro soberano, o Papa, né? Não há tolerância para o ateu, porque o ateu não obedece a soberano nenhum. Então, a tolerância, a Carta da Tolerância de Locke, ela é uma reação à Guerra Civil Inglesa, que foi uma guerra entre a Igreja Oficial Anglicana e várias outras seitas que se desenvolveram naquela época, e o Locke acha que deve haver uma tolerância em relação a certas seitas protestantes, muito influenciadas pelo calvinismo, né? A tolerância para ele está dentro, no fundo, da matriz protestante, das diferentes versões do protestante. Mas é uma discussão religiosa que tem uma conotação política, né? Então, ele acha que deve haver uma tolerância entre os diferentes interesses dentro de uma república ou de um reino, e que o espaço para a superação dessas divergências ou para
tentativa de encontrar soluções para essas divergências é o parlamento. Locke é o grande pensador do sistema parlamentar, né, que se implantou em 1688, na Inglaterra, muito inspirado por ele. E o parlamento se faz através de debates. E esses debates são linguagem. Né? Então, eu devo formular a minha linguagem de forma mais clara e mais persuasiva possível para que eu possa defender, por exemplo, um projeto de lei que está sendo apresentado. Estamos muito distantes do que é hoje o parlamento, né? Mas, Muito difícil. de qualquer forma, Locke ainda idealiza muito isso, é o início do sistema parlamentar. E eu sou simpatizante do sistema parlamentar porque eu acho que ele resolve melhor as crises políticas. Você lembra que há pouco tempo atrás houve uma primeira-ministra na Inglaterra que durou apenas um mês, né? Porque, se não deu certo, o parlamento se reúne e ela apresenta a renúncia e vem outro. O presidencialismo ele é mais difícil de superar crises, porque, evidentemente, o presidente da República tem um mandato. E esse mandato, impeachments e coisas do tipo, geram crises muito, muito graves, enquanto que o sistema parlamentar acomoda melhor essas situações. Veja, em Portugal, recentemente, houve várias eleições com várias mudanças de primeiro-ministro. Isso é uma tentativa de acertos, isso é normal da democracia parlamentarista. Mas nós seguimos mais o modelo do Montesquieu, né? A independência dos três poderes. No sistema parlamentarista em inglês, não tem independência dos três poderes. Todos os poderes são membros do parlamento. Inclusive, os bispos ingleses, na época, eram membros do parlamento. Né? O executivo é membro do parlamento, o primeiro-ministro é um membro do parlamento. Então, você não tem tanta separação entre executivo e legislativo e judiciário. Eles estão integrados, o poder supremo é o parlamento. A instância de negociação é o parlamento. Eu acho que isso é bom. Talvez exija uma certa maturidade, isso vem aí ao longo de séculos, com vai e vem, mas eu acho que essa é uma das grandes contribuições de Locke. Ele foi um dos principais teóricos do parlamentarismo. E está ligado à linguagem, ao meu ver, por isso, porque as negociações se fazem pela linguagem, porque uma Constituição é um texto, né, que tem que ter clareza, que não pode ter ambiguidade. Ótima fala, professor. Uma das coisas que eu achei mais interessante no seu livro sobre ceticismo e linguagem na modernidade foi que o senhor observa que falta alguns estudos um pouco mais rigorosos assim, sobre o papel da linguagem no pensamento kantiano e considerando assim como um grande estudioso da tradição, principalmente moderna da filosofia, mas no geral, como você avalia a função que a linguagem desempenha no sistema crítico de Kant e de que maneira essa concepção pode ter influenciado direta ou indiretamente um movimento que no século XX ficou consolidado na filosofia como a virada linguística? Pois Kant me interessa muito naquele livro. Eu tenho toda uma discussão sobre Kant, porque Kant não fala em linguagem. Tem uma teoria da linguagem, ele não tem uma discussão sobre linguagem. Mas eu acho que, na verdade, a noção de linguagem está lá. Né? A noção da linguagem está lá através da noção de juízo. A noção de juízo, a noção kantiana de juízo, que contém o germe do que seria a filosofia da linguagem que vai emergir depois. Kant influenciou direta e indiretamente Frege, é um dos primeiros filósofos da linguagem, porque Kant vai ter a seguinte tese, que eu acho que é o início da filosofia da linguagem. Kant vai dizer que os juízos, que são articulações, né, precedem os conceitos, que são representados por termos. Né? Então, se eu tenho um conceito como o conceito de liberdade, Kant vai dizer, eu só posso entender um conceito como o de liberdade na medida em que ele aparece num juízo. A liberdade é desejada por todos, por exemplo. Então, eu tenho que ter um juízo para que eu possa entender o que esse conceito quer dizer. Então, a estrutura, digamos assim, precede o elemento. Isso é revolucionário. Né? E a estrutura, o que Kant chama de estrutura, é exatamente uma estrutura lógica, uma estrutura linguística nesse sentido. Então, ele não está falando da linguagem, ele está começando a fazer, de uma forma mais implícita, a distinção entre língua e linguagem. Ele não está falando do alemão,
ou do inglês, do português, ou de qualquer língua. Ele está falando de uma estrutura abstrata que a gente pode chamar de linguagem, que ele chama de juízo, Hurteiro, né? Ele chama de juízo. Eu acho que esse é o prenúncio da filosofia da linguagem que vai se desenvolver posteriormente. O ponto de vista estrutural precede o ponto de vista em que o núcleo é o elemento. Não é como se o tijolo só é um tijolo numa parede. É claro que se eu tirar o tijolo, a parede desmorona, mas eu só posso entender o papel do tijolo quando eu olho para aquele conjunto que formou, por exemplo, uma parede, um muro, o que for nesse sentido. Ótima, ótima questão. Esse é um dos pontos que eu mais gosto da filosofia kantiana, principalmente a epistemologia. Aproveitando que a gente falou muito da linguagem, a gente acabou falando de certa forma sobre argumentação, ah, tem um paper bem pequeno, bem interessante, assim, acho que ele tem umas 6, 7 páginas, esqueci o título, que eu achei bem interessante, que tu usa até um exemplo do Lewis Carroll sobre aquele dilema do Zenão pela tartaruga e pelo Aquiles. Eu queria te perguntar como compreender a ideia de que argumentos possuem vida própria, permitindo uma argumentação sem sucumbir ao relativismo de tudo vale, isso tudo vale, mesmo com o abandono de noções tradicionais da lógica, por exemplo, necessidade lógica e verdades definitivas. Eu estou, curiosamente, você falou isso, os argumentos têm vida própria. Eu estou trabalhando nesse semestre, no meu curso na UF, o curso que eu estou dando na UF, uma análise do argumento do conhecimento do Criador, Maker's Knowledge, rastreando esse argumento lá desde a antiguidade até o pensamento moderno e contemporâneo. É claro que ele vai aparecendo em diferentes formulações, mas o ponto central parece sempre ser o mesmo, que o critério de que você tem o conhecimento de algo é você saber fazer. Prevalência do conhecimento prático, né? Então, os exemplos são exemplos desse tipo. Sei fazer bolo, então faça. E se o seu bolo sai solado, vou dizer, sabe não, olha aí. Né? Então, o critério prático é o critério do saber, é o saber fazer. Isso prevalece na ciência, através da noção de técnica, a técnica grega. Veja que a técnica grega ela era um termo usado para a criação artística também. Ars é o termo latino que traduz o grego técne. E isso no Renascimento foi muito importante. Leonardo da Vinci via a arte, a pintura principalmente, como uma ciência. Ele escreveu um tratado da pintura. E ele vai te dizer o seguinte: você não saberá pintar nada se você não souber geometria, você tem que tratar a tela com um espaço geométrico, e se você não souber química, você tem que preparar as cores, os pigmentos, misturar várias coisas. Né? Hoje você compra a tinta pronta, mas naquela época eles faziam as suas próprias tintas. E algumas misturas eram guardadas como um segredo. O que é que você faz para conseguir esse azul, né, tão bonito aí? Isso aí eu não posso te dizer, não. Então, há um aspecto científico na arte. Hoje, a gente, por causa da influência dos românticos, a gente separou a arte e ciência, a arte e técnica. A arte não pode ser técnica, né? Mas, para Leonardo da Vinci, por exemplo, era. Esse Tratado da Pintura é um texto muito interessante nesse sentido. Ele tem a ver com essa ideia de que conhecer é saber fazer. Salvo engano, uma vez eu acho que eu li um livro de história da arte, não tenho certeza, que dizia que o Da Vinci ele era muito influenciado por Aristóteles e o Michelangelo por Platão, mas eu não sei se isso realmente procede, mas parece fazer esse sentido, sim, se tu for reparar as imagens dos dois. É, Para finalizar, professor Daniel, no seu artigo A Teoria dos Atos de Fala, como concepção da pragmática da linguagem, você propõe uma abordagem pragmática da linguagem. Podia detalhar como é que essa concepção articula a análise filosófica da linguagem no seu sentido pragmático e qual é o papel das influências? O Wittgenstein já falou um pouco, mas do Austin, assim, o que eu tô curioso saber, assim, das suas próprias palavras, como é que o Austin influenciou na sua visão da linguagem. eu acho que a minha adesão, de certa forma, à filosofia pragmática da linguagem é porque me interessa a linguagem como parte da experiência humana, como constitutiva da experiência humana. Né? Então, nesse sentido, ela tem um papel muito mais amplo do que simplesmente o interesse pela linguagem enquanto tal.
Eu acho que ela é constitutiva do nosso entendimento das coisas, do nosso diálogo, da nossa comunicação, e é ela que deve ser analisada. Então, a minha discussão ela vem muito de uma discussão dentro da filosofia da linguagem e da lógica, que começa com um filósofo do Circo de Viena, que foi muito importante na época dele, hoje é pouco estudado, que foi o Carnap, o Rudolf Carnap. Era um filósofo alemão, embora ele fosse do Circo de Viena, ele era de origem alemã, e ele defende, eu fui o primeiro a formular a distinção tradicional, e eu escrevi sobre isso também, entre sintaxe semântica e pragmática. E a sintaxe estuda as estruturas, a semântica estuda o significado dos signos. Aí, quando chega na pragmática, diz: olha, a pragmática é um caos, porque a pragmática é o uso concreto, cada um usa de um jeito, os usos vão mudando. Então, o Carnap chega à seguinte conclusão: na verdade, o que existe é a linguagem pragmática, concreta, mas eu não tenho como estudá-lo, porque ela é tão diversa, ela é tão complexa, ela muda o tempo todo, que eu não tenho como analisar a linguagem do ponto de vista pragmático. Para analisar a linguagem, eu tenho que formular uma semântica ou formular uma sintaxe. Aí são formulações mais teóricas que podem ser estudadas. Então, os filósofos da pragmática vão discordar disso, vão dizer: não, é claro que o que eu tenho que estudar, se ele próprio diz que é o mais importante é o uso pragmático, vamos estudar a linguagem pragmática. Para isso, nós temos que desenvolver ferramentas adequadas. É o que Austin faz com a teoria dos atos de fala. Vamos ver a linguagem como uma forma de ação. Você não faz simplesmente proferimentos, você faz perguntas, você dá ordens, você faz toda uma série de atos que você faz pela linguagem. Podem ser atos oficiais, como condenar e absolver, e podem ser atos do cotidiano, como pedir, como cumprimentar, felicitar, parabéns. Né? Então, o Austin parte para uma análise da linguagem em uso e vai desenvolver algumas categorias como os performativos. Hoje a noção de performativo se popularizou muito, mas ela é introduzida por Austin. A linguagem é performativa, ela não é descritiva. Eu não uso a linguagem para descrever as coisas que eu vejo, mas eu uso a linguagem para uma performance. Né? Hoje até se incorporou a língua portuguesa o performar. Né? O performar é isso, é fazer alguma coisa. A gente diz: fulano está sempre performando, né? Ou seja, e está mesmo, e é isso, e é isso mesmo. E o Wittgenstein faz uma coisa equivalente, que é utilizar a noção de jogo de linguagem. A linguagem, às vezes, é um jogo, ela é como um jogo. Você tem os interlocutores, os falantes são jogadores, existem regras de determinados jogos, podem ser regras escritas, podem ser regras não escritas, podem ser práticas, podem ser regularidades, mas eu preciso sempre de pelo menos duas pessoas jogando, né? Ainda que eu possa estar jogando comigo mesmo, posso estar refletindo, né? Eu preciso das regras de um determinado jogo, eu preciso de objetivos. O que eu quero fazer com isso? Onde é que eu quero chegar? Né? E é dessa forma que esses dois autores, vamos ver, inicialmente Wittgenstein, depois Austin, desenvolveram os elementos para fazer um estudo do uso da linguagem, aquilo que Carnap achava que era impossível. Então, eles dão uma resposta a essa discussão do início do século, anos 20, início do século XX, né, sobre essa questão. E é essa linha que eu sigo dentro da minha análise da linguagem. Bom, para fazer uma questão final, assim, para o pessoal, até que muitas pessoas admiram o seu trabalho, a sua escrita, você tá pensando em desenvolver algum trabalho futuro? Tem algum trabalho em desenvolvimento, alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, algum paper, algum livro que está em processo de, de edição, ou já recém lançou? Um trabalho. Eu estou continuando a desenvolver o tema do meu último livro, que era sobre o Novo Mundo, né? Ceticismo e Novo Mundo, que tem a ver com os descobrimentos, que a gente chama de descobrimentos, e que, na verdade, levantam uma série de problemas sobre o pensamento europeu do século XVI. Mostram que algumas categorias que os europeus utilizavam não funcionam quando você chega nessas terras, né, recém-descobertas, e que é tudo diferente. Né? Desde os hábitos dos povos até a própria figura humana que você encontra aí. Né? Eles tinham, por exemplo, uma grande
que causava um grande impacto neles era a nudez dos índios brasileiros, da sociedade tribal brasileira, para os portugueses e para os franceses, mas também havia muitas questões sobre a fauna, os animais, sobre a flora, né, as plantas, e tudo isso mostra o seguinte, que a ciência europeia da época era insuficiente para dar conta de toda essa nova realidade. Então, isso acaba gerando um ceticismo sobre a ciência tradicional. Olha, que ciência é essa que não sabia de nada disso, nem da existência desse território imenso, nem dessas características todas que vão ser descobertas lá. Tem alguma previsão de data ou tá? Eu, por enquanto, estou escrevendo alguns textos. Eu fiz um texto agora sobre a questão do corpo, né, da Hum. nudez, que vai sair na revista lá da PUC. Eu fiz um texto que vai sair, foi apresentado num evento e vai sair uma publicação na França sobre as plantas, principalmente sobre o abacaxi. Oh, Eu interessante. centrei um pouco no abacaxi, porque o abacaxi, Colombo já diz isso, é a mais maravilhosa dos frutos das Américas. Agora, para nós, o abacaxi é trivial, né? Até a gente usa a noção a palavra abacaxi numa conotação negativa. Isso é um abacaxi, que é difícil de descascar. Mas para eles, o abacaxi se tornou uma coisa admirável. E como o abacaxi é difícil de exportar, né? Ele estragava naquela época muito rapidamente, ele ficou um fruto assim que só se você viesse, é um fruto tipicamente brasileiro, só se você viesse ao Brasil, ou aparece também nas Antilhas, no Caribe, você conseguia provar o abacaxi. Ele vira assim uma maravilha que, no entanto, você teria que ter essa experiência do abacaxi. É muito curioso, eu fiz um levantamento de vários textos sobre o abacaxi, inclusive aparece em Locke, e fiz esse artigo, um artigo que vai também sair publicado em breve. Então, estou trabalhando nessas questões. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Renan Marcondes. Foi uma honra conversar com o senhor. O seu livro História da Filosofia foi um dos primeiros livros assim que motivou assim, o estudo da filosofia, então foi um privilégio imenso conversar com o senhor hoje. Obrigado. Agradeço.